Ora bem, Sr. Almirante Vidal Abreu, os meus cumprimentos a todos os que estão presentes, os autores, e queria manifestar a minha alegria por estar aqui convosco na Academia da Marinha, da qual eu faço parte de uma forma não muito exemplar. Gostaria de estar mais presente, mas, de facto, não tenho o dom de multiplicação ou de criar clones para estar em vários sítios, mas, de qualquer modo, já trago aqui uma proposta de uma comunicação para a Academia da Marinha para me redimir, digamos assim, se é possível, essa... E queria sublinhar... Dá sempre resultado estas chamadas de atenção. Sempre resultado, Sr. Almirante. É verdade, é verdade. Eu queria sublinhar o papel importantíssimo da Academia da Marinha, em particular da Comissão Cultural da Marinha em geral, na divulgação de obras, de estudos sobre a Marinha, mas não só. Porque falamos da Marinha como se fosse um quintal. Não é um quintal. É uma parte fundamental da nossa existência como país, da nossa história e, por conseguinte, creio que é fundamental esta obra de publicação de estudos. Bem-ajam por isso. Quando o João Freire me contactou há uns tempos atrás, no sentido de apresentar este livro, eu disse imediatamente que sim, quer dizer, tenho uma estima muito grande pelo João Freire há muitos anos, e, obviamente, bastava ser ele a solicitar este trabalho para eu estar aqui. O tema não é um tema que, em princípio, me despertasse um interesse por aí além, mas fiquei surpreendido, de facto, com o livro, com a riqueza, com os materiais, com as informações e com a utilidade também deste livro. Portanto, agradeço o convite e beneficiei também da leitura do livro, como espero que todos possam beneficiar dessa leitura. Eu não vou fazer nenhum resumo do livro, obviamente. Isso fica para os leitores. Os leitores é que devem ler e aproveitar o que lá está. Irei fazer algumas considerações sobre alguns aspectos que me pareceram mais interessantes, na minha opinião, mas é um livro que deve ser lido com muito proveito, digamos assim. Bem, os autores são subejamente conhecidos, o Sr. Almirante já referiu, nomeadamente com trabalhos no âmbito da história da Marinha, em várias épocas. Por conseguinte, são as pessoas indicadas para elaborar este livro, As Escolas de Marinha, uma resenha 1779-2014. E o objetivo do livro, pois, é elaborar uma síntese do que foi, ao longo de 2 séculos, o esforço de instrução das escolas que formaram pessoal tripulante dos navios da Marinha de Guerra. O objetivo fundamental do livro é esse, fazer essa síntese. O que está aqui poderia ter sido feito em 4 ou 5 volumes, digamos assim. Mas é uma obra que sintetiza muito bem estes 2 séculos, digamos assim, de atividade de instrução das escolas ou instituições que têm a ver com o ensino na Marinha. E os autores partem de um pressuposto, quer dizer, não se parte do zero, mas parte-se de uma bibliografia que já existe e também de documentação eventualmente existente. Dessa bibliografia destaca-se os Anais do Clube Militar Naval, que são uma publicação preciosa, fundamental, e que eu creio que não está, mas devia estar digitalizada e disponibilizada online. Está. Está disponibilizada online? Está digitalizada. Mas não está disponibilizada online. Não. São coleções privadas. Mas era interessante que estivesse, porque, de facto, a revista militar está toda online. E, como sabemos, é a revista mais antiga do mundo. Agora, recentemente, a Biblioteca do Exército disponibilizou a revista de Defesa Nacional toda online.
a revista de artilharia, a revista de infantaria, portanto, dezenas de títulos que estão disponibilizados online. Eu tenho alguns volumes, tenho algumas dos anais, tenho bastantes, mas tenho muitas falhas. E de vez em quando eu tenho, que o Almirante David e Silva teve a simpatia de me dar uma cópia digitalizada dos índices e de repente, bolas, eu gostava de consultar este, mas onde é que vou consultar agora? Ainda por cima, se estou em Porto Alegre na altura, não posso vir à Biblioteca Nacional ou a outro sítio. Mas é uma sugestão que eu deixava ou para a Academia ou para a Comissão Cultural de Marinha, era a digitalização de toda a coleção e a disponibilização online, o que iria possibilitar que de todo o mundo se pudesse consultar esse acervo riquíssimo, esse tesouro que são os anais do Clube Militar Naval. A revista do Exército e da Armada, por exemplo, importante, 1893-1904, que é comum, vai ser digitalizada agora e a Biblioteca do Exército vai disponibilizá-la toda online. Não é? Eu acho que há que recorrermos a estas ferramentas hoje para disponibilizar aos estudiosos, aos interessados, aos curiosos, todos esses materiais. Curiosamente, os autores lamentam-se. Para as décadas mais recentes, a documentação de arquivo histórico é muito mais rara, vejam bem. Devia ser o contrário, não é? Mas não é. E daqui por uns tempos será ainda mais rara, porque hoje em dia, como todos sabemos, os arquivos, o que é que se guarda nos arquivos? Hoje em dia enviam-se e-mails e coisas eletrónicas e mensagens e vai ser um problema complicado. Mas, mesmo em épocas mais próximas, quando há documentação, normalmente essa documentação não está muito bem organizada e, por vezes, não está de todo organizada. Eu costumava dizer a alguns colegas meus, por exemplo, de história medieval, da época medieval, vocês são os felizardos, porque para certos anos vocês têm 2 documentos para um ano. Não é? Agora, na história contemporânea, muitas vezes para uma semana temos milhares de documentos. Portanto, o historiador da época contemporânea, digamos, de finais do 18 ao 20, está esmagado por documentos. Mas agora começa a ser o contrário. Esses documentos começam a ser escassos. De forma que, possivelmente, haverá mais documentação para o período que o João Freire tratou do que para o período tratado pelo comandante Rodrigues da Costa, embora também na parte que lhe coube, e houve aqui uma divisão harmoniosa, digamos assim, e feliz, em termos cronológicos, e penso que resultou muito bem. Por vezes não resulta, mas resultou muito bem, porque temos 2 trabalhos com alguma autonomia, uma conclusão que é, com certeza, comum, e resultou muito bem. Portanto, essa é uma dificuldade, a inexistência de certa documentação, embora para períodos mais próximos haja documentos legislativos que não são muito interessantes, são importantes porque formatam regulamentos, relatórios. Os relatórios são normalmente muito estereotipados, mas é o que há. Portanto, já depois, há uma outra questão também para a época mais próxima, a questão das fontes orais. São importantes, embora tenham, enfim, alguns perigos também, mas se há protagonistas que estão vivos, pois que se ouçam e que digam de sua justiça. No entanto, há sempre que ter algum cuidado com os depoimentos orais, que têm que ser corroborados, aquilatados com outro tipo de documentação e com outros depoimentos. Eu costumava dizer aos meus alunos, há um acidente aqui à porta da faculdade, 10 pessoas presenciaram o acidente e temos 10 descrições diferentes do mesmo acidente. E ninguém faz isso propositadamente, porque cada um reconstituiu aquilo que foi possível reconstituir. Portanto, é preciso sempre algum cuidado. Reparem, acontece connosco certos acontecimentos que nós vivemos no passado, há muitos anos atrás. Se não temos notas referentes a esses acontecimentos, quando os procuramos reconstituir, é um bico de obra. Porquê? Porque o tempo funciona como uma lente que distorce.
E olhando para o passado, para esses acontecimentos que nós vivemos, testemunhamos e até protagonizamos, nós muitas vezes confundimos, misturamos o que aconteceu com aquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecido e com aquilo que nós pensamos que aconteceu. E daí resulta uma reconstituição que não é verdadeira, mas nós assumimos-la como verdadeira. De qualquer modo, esses depoimentos são fundamentais. Quer dizer, quem viveu esses acontecimentos pode falar sobre eles. Na parte inicial, diz-se muito claramente o que é que se pretende: identificar, caracterizar as instituições especializadas na formação técnica e profissional do pessoal da Armada, desde a segunda metade do século XVIII, ou a partir da segunda metade do século XVIII, como é que essas escolas se constituíram, como é que serviram de elemento que permitiu introduzir a Marinha nos tempos modernos, na modernidade, digamos assim, adaptando-se aos novos tempos, às novas tecnologias. Enfim, é um objetivo, de facto, importante. Dar prioridade à informação colhida em fontes primárias, isto é muito importante. Eu sou um fanático das fontes, dos documentos, das fontes arquivísticas, da documentação original, porque é uma coisa que muita gente hoje em dia despreza. Até muita gente que trabalha, eventualmente, ou pensa que trabalha no campo da história, mas despreza as fontes, despreza os arquivos. E é aquilo que eu chamo os historiadores ensaístas, percebem? Que caem mais no ensaísmo do que na história. E desprezam até as fontes. E mais ainda, muitas vezes esses eruditos televisivos e, enfim, as televisões estão cheias hoje em dia de pessoas que têm opinião sobre tudo e sobre nada. Eles pensam que... Eles partem de pressupostos, isto é, eles partem das conclusões estereotipadas e depois desprezam a investigação. E o grande problema é quando a documentação não coincide com as conclusões a priorísticas. A culpa é da documentação. Com 1000 raios. A documentação devia corroborar a opinião de outras pessoas. Ora, vamos às fontes primárias, vamos ver o que é que os documentos dizem, se bem que os documentos também são enganosos, podem ser enganosos, atenção. O culto do documento também pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Nós podemos estar e estamos frequentemente perante documentos que são documentos originais, mas não são verdadeiros. O conteúdo pode não ser verdadeiro. Temos de ter algum cuidado sempre. Este princípio é um princípio básico. O Arquivo Histórico da Marinha, que é um arquivo precioso, e, de facto, a partir desse arquivo, os autores tiveram a possibilidade de fazer reconstituições muitíssimo interessantes. As publicações institucionais da Marinha, a documentação avulsa, os anais de que eu já falei, a revista da Armada, e depois uma questão também que o próprio João Freire conceptualizou, digamos assim, nos Homens em Fundo Azul Marinho, aquela questão da instituição, Marinha Corporação, que é um tema interessante e também bastante útil, digamos assim. Depois, dizem os autores que se preocuparam por fazer uma redação analítica ou compreensiva, mas de fácil leitura, e é de facto, lê-se muito bem, lê-se de forma agradável, porque está escrita de uma forma, este livro está escrito de uma forma muito correta, um português muito correto e acessível a toda a gente. Isto é fundamental. Dizia um antigo professor meu que o mais difícil é escrever-se uma obra cientificamente correta, mas de uma forma acessível a um público que ultrapasse o âmbito, especializado, digamos assim. Um dos exercícios mais difíceis é escrever e publicar obras de divulgação científica, porque destinam-se a um público alargado, vasto, não especializado, mas a obra tem que estar cientificamente escrita de uma forma correta, ou então um artigo de uma enciclopédia
em que se tem que condensar num pequeno texto, de uma forma acessível a um grande público, matérias, enfim, altamente especializadas. Há aqui um problema que foi a impossibilidade de acesso direto aos arquivos brasileiros para aquele período de 1807 a 1825, mas não se pode ter tudo, não se pode esperar ter acesso, quer dizer, se esperarmos quando fazemos uma obra ter acesso a tudo, não fazemos obra nenhuma. Não. É como aquela história das teses académicas. Se alguém que começa a fazer uma dissertação ou uma tese e está à espera da última investigação e de esgotar a última investigação, nunca fará nada. Nunca fará nada. Faz lembrar aquela anedota, já que estamos aqui na Marinha, aquela anedota do Bocage, lembram-se? Em que o Bocage passeava na rua embrulhado numa peça de fazenda. Não, estou à espera da última moda. Quem está à espera de consultar o último documento no derradeiro arquivo não faz nada, nem que tivesse 7 vidas. Portanto, temos que ser realistas. Temos que ser realistas. O livro está organizado em 2 grandes blocos cronológicos, 1779 e 1973, que é um período, de facto, muito alargado, e depois 1974 e 2014. Apesar de falar de um certo desequilíbrio em termos temporais, mas os acontecimentos são completamente diferentes e as situações são completamente diferentes e tem todo o sentido esta divisão. O tempo das academias é um capítulo muito interessante, porque estas 2 partes têm capítulos, ou melhor, a segunda parte tem um capítulo. A primeira parte tem 3 capítulos. E a questão das academias, porque tudo começa aí, digamos assim, em termos de instrução, de educação, se quiserem. As academias setecentistas em Portugal procuravam difundir notícias literárias, científicas, provenientes da Europa, e alguns dos seus membros até fizeram viagens pelo velho continente, regressando com novidades aprendidas e apreendidas e contribuindo assim para a circulação de informação, tentando implementar entre nós os novos modelos. Essas academias refletiam e potencializavam as luzes, forçavam o reconhecimento oficial das várias ciências, modificaram definitivamente o estudo dos sábios e eruditos e criaram uma comunidade científica, uma pré-comunidade científica. O espírito academista manifestou-se em Portugal, como nos restantes países europeus, em Portugal sempre de uma forma mais tardia, como é hábito, embora hoje em dia as coisas estejam um pouco diferentes, porque o imediatismo é total, mas é muito curioso nós lermos aquelas gazetas do século XVIII, aquelas gazetas de Lisboa, em que transmitiam as notícias de há um mês ou há 2 meses, quando chegavam os navios de Londres ou de França, é que se podia ter acesso a acontecimentos que tinham ocorrido há muitas semanas atrás. Hoje em dia é tudo instantâneo. Ora, estas academias, em Portugal, estou a pensar na Academia dos Singulares, de 1663, dos Ocultos, 1745, e depois, especialmente, a Academia Real da História, 1720, e depois, naturalmente, a Academia das Ciências, de 1779. E é precisamente neste ano que surge também a Academia Real da Marinha, portanto, ou seja, a Academia da Marinha insere-se nesse surto, digamos assim, embora com especificidades próprias, e a Academia Real dos Guardas-Marinhas, já um pouco mais tarde, 1782, embora sejam academias diferentes, como, aliás, é dito de uma forma muito clara também no livro. Quais são as diferenças? A Academia dos Guardas-Marinhas devia fornecer os futuros oficiais da Armada Real, portanto, tinha uma função mais prática, digamos assim, mais pragmática e prática, e por isso tinha agregada a Companhia de Natureza Militar dos Guardas-Marinhas. Tudo muito bem documentado. Este livro está muito bem documentado. É um livro, é uma síntese, mas muito bem documentada, com referências, com excertos de documentos, com pequenas minúcias que são o condimento deste livro, pequenas notas
aparentemente petite histoire, mas não há petite histoire, há história. Não há pequena história nem grande história, há história, ponto final. Então, está muito bem documentado, com opiniões, com trabalhos de alunos, com os professores, com os regulamentos, com o enquadramento legal. Depois o Observatório Real da Marinha, que não é uma escola, mas é um instrumento auxiliar, digamos assim, de instrução prática dos alunos das Reais Academias da Marinha e dos Guardas Marinhas. Chama a atenção para a reprodução de documentos de diverso tipo, alguns muito curiosos. Depois, outros, eu não vou fazer aqui o resumo do que está no livro e assinalar todas as instituições que estão aqui. A Academia Real da Marinha e Comércio do Porto, muito curiosa, fundada em 1803, na dependência da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Portanto, temos aqui instituições que têm a ver com a Marinha, mas muito diversas quanto à natureza e quanto aos objetivos, mas que têm qualquer coisa de comum, que é o mar, digamos assim. Depois o interregno brasileiro, 1807, a ida da família real, não é? A célebre fuga, que é uma coisa que eu nunca uso esta palavra, não é? Porque não foi fuga nenhuma, foi uma transferência, foi uma... Quer dizer, aliás, é curioso, se consultarmos só tardiamente é que surge a ideia de fuga. É uma construção liberal depois, para denegrir o Dom João VI. Porque o que aparece nos tempos seguintes, mesmo depois da expulsão dos franceses, e mesmo no início do livro, é o elogio da família real por ter sabido preservar a legitimidade, a fonte da legitimidade, contrariamente ao que aconteceu em Espanha. Enquanto em Espanha o Fernando VII e o Carlos IV estão nas mãos de Napoleão, e Napoleão pôde encenar as abdicações de Baiona e transferir legalmente, entre aspas, o poder para o seu irmão José. Em Portugal a legitimidade está livre, preservada. No Brasil, até podia estar em Macau, não interessa, mas está livre, não está coagida. Reparem bem, são perspectivas diferentes do mesmo acontecimento. Para uns foi o rei Fuxão, para outros foi o rei que salvou a legitimidade. E quando os portugueses se levantam contra os franceses, aclamam o príncipe. O príncipe não sabe o que está a acontecer, mas eles aclamam o príncipe que está no Brasil. Mas isto é um pequeno... Claro, a companhia e, extensões que têm a ver em Macau, em Goa, a Escola dos Pilotos Práticos de Belém do Pará, há várias... Tudo isto podia dar, se houver documentação, estudos autónomos. A chegada da modernidade com o liberalismo, com o fim do Colégio dos Nobres, com a fundação da Escola Politécnica, com a extinção da Academia da Marinha, com a extinção da Academia de Fortificação e do Colégio dos Nobres, mas é curioso, enquanto a Escola do Exército é criada em 1837, a sua congénere da Marinha só em 1845. Portanto, há aqui uma decalagem, digamos assim, em relação entre o Exército e a Marinha. Excelente descrição da gênese e evolução, com ampla cópia de detalhes ilustrativos. O corpo docente é importante, os nomes são importantes. Aliás, na última parte, aquelas várias instituições com os comandantes ou os diretores, isso é importante, os nomes estarem lá. A história tem a ver com pessoas concretas. A história tem a ver com pessoas concretas. Eu não gosto da história abstração. A história tem a ver com pessoas concretas. Porque nós, desculpem-me, mas eu sou incorrigível em certas coisas. Nós, em Portugal, temos a mania das abstrações. Porquê? Porque as abstrações desresponsabilizam. Todos ouvimos falar, e tal, isto está mal, a culpa... A justiça está mal. A justiça não existe. Existem as pessoas que fazem justiça, as leis, os regulamentos que fazem a justiça. A saúde não funciona. A saúde não funciona nem deixa de funcionar. As pessoas é que funcionam ou não funcionam. Os regulamentos é que funcionam ou não funcionam, porque isso me permite responsabilizar. O sistema. O que é isso do sistema? O establishment. O que é isso? Isto
essas entidades abstratas têm as costas largas, têm a culpa disso tudo. Mas as pessoas não têm a culpa disso. As pessoas concretas, que prevaricam, que são incompetentes, que não cumprem, essas são irresponsáveis, no sentido exato da palavra. A Escola Prática de Artilharia Naval, com a Nau Vasco da Gama, e depois a Dom Fernando II e Glória, que também serviu de prisão depois, estou-me a lembrar, em vários momentos, que eram lá metidos aqueles que se portavam mal em relação ao status quo vigente. Não é? As escolas de alunos marinheiros, surgidas em 1870, do Norte e do Sul, muito interessante também. E era interessante vermos também que impacto é que tiveram a nível local. Não é? Se existe documentação sobre esses marinheiros, de onde é que eram naturais, se eram daquelas regiões, porque eu encontrei, não neste âmbito, mas encontrei referências a oficiais que passaram por lá, que foram figuras importantíssimas da Marinha Portuguesa e que passaram por estas escolas, não é? Depois, a proclamação da República, a evolução da Escola Naval, as reformas curriculares. Claro, quando há mudanças políticas, há mudanças profundas, digamos assim. E então, em Portugal, isso é clássico, não é? Então, em Portugal, é clássica aquela ideia de que, se há uma mudança política, tem que haver uma mudança em tudo. Mesmo que as coisas estejam bem. Mas, como há uma mudança, não podiam estar bem. Portanto, tem que haver uma mudança em sintonia com aquilo que se mudou. Isto é clássico entre nós. E depois, outra coisa clássica também entre nós é responsabilizar o que está para trás. Isto é clássico. Porque isso também desresponsabiliza quem está a atuar num determinado momento. Claro, reparem, a culpa foi dos miguelistas. Bem, os miguelistas culparam os liberais, não é? A culpa foi dos liberais. A pedreirada, não é? Pois, não, a culpa foi claro, depois a culpa foi dos monárquicos. Depois a culpa foi dos republicanos. Depois a culpa foi dos comunistas. Depois a culpa de não sei quantos. A culpa é sempre dos outros. Porque isto, se as coisas, se não temos capacidade para fazer, a culpa é dos outros que não, mas os outros já cá não estão. Percebem? A questão fundamental é essa. E é preciso mudar tudo. Mudar tudo. Porque se está tudo mal, mudamos tudo, mesmo que as coisas estejam bem, mas não podem estar bem. Ora, e há aqui mudanças, há aqui uma evolução grande, há figuras notáveis, estou a pensar no Alfredo Botelho de Sousa, no Álvaro Ribeiro, que é uma figura, entramos aqui já no campo técnico-científico, digamos assim, das inovações, daquelas escolas que têm a ver com a eletricidade, com as comunicações, não é? Com as novas armas que aparecem, não é? Os torpedos, a artilharia, enfim. Há uma inovação. Figuras importantíssimas como o comandante Pereira da Silva, que é uma figura notável. Quer dizer, um homem que foi ministro 8 vezes, se não estou em erro, em governos os mais diversos. O que mostra que ele era bom. Que ele era um homem muito competente. E era de facto. Era de facto. Quer dizer, era um tempo diferente, em que as pessoas eram escolhidas em função da sua competência, não em função de outras coisas. Claro, depois as questões políticas também se refletem, a extinção do corpo de marinheiros, não é? A questão do Sidónio de testar os marinheiros, não é? De os humilhar, etc., tudo isso, não é? Enfim, a política, ou a má política também está aqui presente. A Escola de Aviação Naval Almirante de Gago Coutinho. Quer dizer, porque quando eu falei na modernidade, estamos a falar dos aviões também. O que é que os aviões têm a ver com a Marinha? Tem. E de que maneira? Quer dizer, quando nós olhamos para os pioneiros da aviação portuguesa, são homens do Exército e homens da Marinha. Quer dizer, aqueles primeiros que foram para a França e para a Inglaterra são, de facto, figuras notabilíssimas. Não é? Outras entidades que aparecem, a Escola de Enfermagem, o grupo número 1 de Escolas da Armada, o grupo número 2 de Escolas da Armada, a Escola de Fuzileiros, 1960, porque, entretanto, temos aqui outros problemas. A guerra começa, não é? E que é preciso adaptar umas forças armadas, não estou só a falar no caso da Marinha, mas forças armadas que não estavam... Reparem, quando nós olhamos para trás,
quando é que as Forças Armadas Portuguesas entraram em combate? Bem, houve umas coisitas em Timor, não é? Ali nos anos 50 ainda, não é? Coisas... Entraram em combate quando? Antes de 61, temos... Em França, 1916. Ou seja, tirando a Grande Guerra, em que temos exércitos contra exércitos, depois temos pequenas ações ainda nas colónias, sem grande importância. E então, de repente, temos uma guerra, ainda por cima uma guerra que não é uma guerra convencional. Lembram-se, quando os nossos militares foram para lá de capacete, não é? E com equipamento, com as Mauser, que eu ainda fiz também, e foi já em 71, que fiz a instrução com a Mauser. Aliás, eu estive na Força Aérea, não é? E a Força Aérea era, vamos lá ver em termos de arma regulamentar, era uma reminiscência arqueológica, porque enquanto o Exército tinha a G3, a Marinha penso também, nós tínhamos a Mauser, não é? Que era a arma regulamentar. Ainda fiz tiro com a G3, foi uma festa, não é? Mas também tínhamos a Breda, não é? E aquelas coisas arqueológicas, não é? Mas pronto, enfim. Também a função da Força Aérea não era propriamente andar aos tiros, era outro tipo. Então também, por acaso a minha especialidade era armamento e equipamento, imaginem, que é uma coisa útil. Ainda hoje em dia é uma especialidade de grande utilidade. Depois, temos, naturalmente, outro momento de mudança, que é 1974. Um momento de mudança completamente diferente do que aconteceu em 1910, do que aconteceu no tempo da República, mas temos uma natural e nova perspectiva política, mas também que se reflete no ensino e na formação das Forças Armadas e, concretamente, da Marinha. Essa evolução, cá está, pode ser seguida através dos anais do Clube Militar Naval e da Revista da Armada, onde há muitos textos sobre discussão sobre estas matérias, fizeram-se debates. Portanto, a nova orgânica da Marinha impôs adaptações no campo do ensino. As escolas da Marinha também mudam, adaptam-se. O sistema de formação da Marinha foi objeto de uma profunda reestruturação em 1998 e toda a doutrina subjacente a esta nova fase está muito bem descrita, também fundamentada, e com aquela referência que eu há pouco fiz, com as diferentes entidades e com os responsáveis e notas sobre a função, digamos assim, e os objetivos dessas instituições. Na conclusão, os autores escrevem muitas coisas, mas há duas que eu seleciono. Podemos constatar que esta instituição, a Marinha Portuguesa, esteve na primeira linha dos acontecimentos científicos aplicados à navegação marítima e na sua transmissão aos oficiais, eu direi, não só. Não só. Quer dizer, estão na primeira linha dos conhecimentos científicos, não só os aplicados à navegação, mas em geral. E na sua transmissão aos oficiais responsáveis pela condução a bordo do pessoal embarcadiço para o cumprimento das missões de soberania que lhes eram designadas. Aqueles últimos provinham ainda de uma longa tradição que tinha algumas raízes nas atividades das pescas costeiras, mas que no essencial eram formados pela vida prática dos navios, na sua dureza, aspectos de violência e tradição. Hoje já não é tanto assim. Os tempos são outros, as exigências são outras. E depois os autores também dizem outra coisa. Talvez o seu propósito de disponibilizar aos leitores atuais interessados pelas coisas do mar e da marinha uma resenha ou um breviário sobre este tema não tenha sido em vão. Não foi. Eu posso afirmar, até por experiência própria, que não foi em vão. E que isto sirva também a outros para completar, corrigir, aumentar e atualizar o que aqui se escreveu. Em primeiro lugar, este trabalho é um trabalho meritório, não é em vão, pelo contrário, é altamente proveitoso. Mas os autores também têm a humildade, que é uma coisa que muitas vezes não existe, de dizer que isto não é um trabalho acabado. Outros
que se chegue à frente para completar, corrigir, aumentar e atualizar o que aqui se escreveu. Isto, creio que é uma mensagem importante. De incentivar outros que possam, porque há aqui determinadas instituições que só elas dão até teses ou dissertações de per si. Então, avancem com esses estudos. Eu aproveitei muito com esta leitura e espero que todos, com maior razão, vão certamente aproveitar com a leitura deste excelente livro. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade que me dá de falar a este auditório. Tenho duas mensagens muito simples. A primeira é de gratidão pela oportunidade que a Academia de Marinha me deu de... Eu estou um bocadinho torto, se me desse licença, para as palavras não serem tortas, serem mais direitinhas. Já está bem, muito obrigado. Portanto, uma palavra de gratidão... Muito obrigado. Pela oportunidade, uma vez mais, de colaborar com a Academia de Marinha, com muito gosto. Uma palavra de gratidão para o Sr. Presidente, para o Almirante Vidal Abreu. Outra palavra também de gratidão ao professor João Freire, por me ter convidado a partilhar com ele esta pequena aventura, deste desafio, deste pequeno trabalho. Uma outra palavra de gratidão ao professor António Ventura, pela paciência que teve em ler isto tudo, ter feito a anatomia deste trabalho, ainda por cima ter sido tão generoso nas palavras com que o distinguiu. Muito obrigado. Outras palavras de gratidão para a assistência, e em particular para 4 ou 5 pessoas. Eu peço desculpa de não falar em todos, mas tem que ser só alguns. Citava, por exemplo, o Sr. Carlos Monjardino, de quem sou amigo há muitos anos e que me levou por sua mão a conhecer a Índia e Timor, onde vivi experiências culturais interessantíssimas. Ao Sr. Almirante, que vai ser o futuro Silva Carreira, que vai ser o futuro Presidente da Academia de Marinha, ao Sr. Almirante, Comandante da Escola Naval, ao Sr. Rui Abreu, ao Almirante Leiria Pinto, ao Comandante Costa Correia, e, bem, não vou andar por aí adiante, e o professor Artur Teodoro de Matos, que agradeço muito estar aqui, um homem muito ocupado, mas que me distingue muito com a sua presença, que eu agradeço, e, enfim, o agradecimento também ali aos cadetes da Escola Naval, do 4º ano, quase guardas marinhas, agradeço a todos. Eu, em relação a isto, gostaria de dizer o seguinte: uma das coisas que motivou foi poder colaborar com o professor João Freire, que é um homem que eu conheço há mais de 60 anos e por quem tenho uma consideração muito grande. Ele era um exemplo no nosso tempo há 60 e tal anos na Escola Naval. Espero que estás-me a ouvir bem. Muito bem. E depois da Escola Naval, onde ele era, inclusive, internacional, desportista internacional em esgrima, e tinha uns sapatos diferentes quase todos os cadetes, lembras-te? E, portanto, depois viemos encontrar-nos em Moçambique. E sobre isso falo com regozijo a presença aqui do António Fonseca, do Jorge Pinho de Almeida e do Orlando Temes de Oliveira, que eram companheiros dele na Fragata Álvares Cabral, no tempo em que eu também andava lá. E, portanto, teres aqui esses teus amigos é uma prova de grande consideração, não só que eu tenho, mas que outros também têm, de modo que felicito por isso. E, portanto, feito este agradecimento em geral, estava a dizer que frequentei algumas das escolas aqui citadas no livro. A primeira, a Escola Naval, onde tinha o meu amigo Jorge Gonçalves, não só do meu curso, mas meu camarada de liceu, e o meu chefe era o comandante... ele não, quase, agora está-me a passar, mas é uma própria da idade, 80 anos, lá nisto. É uma vergonha, é o número 42 e tudo, sei tudo, mas agora não... Pronto. Escola Naval, onde passei realmente muitos anos como aluno, como instrutor e como professor, e onde guardo muitas recordações, e que recentemente lá estive e vi com grande satisfação que funciona como antigamente, nem melhor nem pior. Muito bem. Depois aconteceu aqui, neste mesmo sítio, em 18 de fevereiro de 1969, se não me engano, um grande incêndio neste edifício.
ardeu o Instituto Hidrográfico e ardeu a Escola Náutica. Eu estava na Escola Naval e fui nomeado para vir para aqui dar aulas. Portanto, subi esta escada e esta coisa durante vários meses, depois fiquei a dar aulas na Escola Náutica. Depois fui para a Escola de Eletrotecnia em Vila Franca de Xira, onde o Almirante Vidal Abreu foi meu professor de eletrónica e de eletricidade. Está aqui sentado e pode dizer que eu era um aluno normal, para melhorzinho. Então, depois estive na Escola de Artilharia Naval. Depois ainda dei aulas na Escola de Hidrografia e Oceanografia quando estive no Instituto Hidrográfico. E, por fim, fui professor de Economia no Instituto Superior Naval de Guerra. Ou seja, andei em muitas escolas da Marinha e tenho uma relação íntima com isto, com as escolas e portanto, é com uma satisfação grande que entrei neste trabalho, que é apenas, como aqui está escrito, e eu vou ler, é muito extenso o tema. Isto é apenas uma resenha e, quiçá, um ponto de partida para estudos mais aprofundados. Ou seja, como foi dito aqui pelo professor Ventura, isto é um ponto de partida. Ou seja, o assunto é tão vasto, e é tão difícil a informação. Eu tive que fazer telefonemas para São Teotónio, para as Caldas da Rainha, para outras terras do Alentejo, para me dar... Já não me lembro, já foi há muito tempo, etc. E, portanto, foi difícil. Eu não vinha preparado para falar. Agradeço muito a vossa atenção e assim termino com um agradecimento a todos os presentes pela atenção que me deram nestes 5 minutos. Muito obrigado. Duas notas muito breves, agradecendo ao colega António Ventura a apresentação que fez deste livro. E a primeira dessas notas é sobre a história deste trabalho, digamos assim. Creio que foi em 2019, fui incitado, para não dizer pressionado, aqui na Academia de Marinha a fazer um trabalho de investigação sobre as escolas da Marinha. O Almirante Roque Martins foi a primeira pessoa que realizou esse trabalho e o Almirante Leiria Pinto secundou muito rapidamente. Só que, entretanto, vem outras coisas, vem Covid, vem a história da Marinha Portuguesa, aquele volume coordenado em primeiro lugar pelo Almirante David e Silva aqui presente, e, portanto, o trabalho ficou pendurado, ficou à espera. Só este ano de 2024, ou finais de 2023, é que eu voltei e já ia numa fase bastante adiantada. Portanto, rapidamente cheguei à conclusão de que, por volta dos anos 60, 70, o 25 de Abril, que ou ficava por aí, ou teria que arranjar uma solução alternativa. E o ficar por aí não me desagradava. Aliás, o 74 corresponderia também aos termos de todos os volumes da história da Marinha Portuguesa. Isto é, digamos, uma pequena achega lateral. Mas a razão também foi já aqui explicitada, era a natureza das fontes. Eu não sou historiador, nem isto assumo como um trabalho científico, eu sou sociólogo. Costumo dizer às vezes que é um trabalho de história de cidadão, de cidadania. Portanto, percebi, apesar de tudo, com os anos de experiência, eu aposentei-me da universidade há 20 anos. Com esses anos de experiência, realmente creio que adquiri boa capacidade para lidar com fundos arquivísticos, sobretudo. Portanto, aí estava à vontade e, a partir dos anos 70, estava completamente desarmado para, eventualmente, prosseguir. Portanto, surgiu-me a oportunidade, falando com a Academia de Marinha, o que foi logo aceito, de desafiar o Comandante Rodrigues da Costa, aliás, triplo científico de Economia, Sociologia e História, com habilitações em todas estas áreas e, sobretudo, para este caso,
com o desembaraço que ele sempre põe nas coisas, e em poucos meses ele realizou a tarefa para a qual o desafiei. Portanto, é esta a breve história desta obra. Mas, sendo certamente a minha última colaboração ao trabalho que é publicado, e neste caso gostaria de realçar só este aspecto mais pessoal, como foi lembrado há bocado, em 2004 publiquei um livro de sociologia sobre a Marinha Portuguesa nos anos 50, 60, o tal Homens em Fundo Azul Marinho. E a recepção que ele teve, pelo menos em parte, foi de tal maneira simpática que me levou a dizer, bom, tenho que ocupar agora o meu tempo disponível e meter-me a começar a trabalhar, depois de fazer a minha própria autobiografia, a trabalhar arquivos essencialmente para produzir trabalho relativo à Marinha, sobretudo aquela que eu tinha conhecido e a que a antecedera, à Marinha e à colonização portuguesa em África. Portanto, isto praticamente levou-me a quase publicar um livro por ano até agora. Portanto, esta ocupação de reformado teve muito a ver com o acolhimento que a Marinha me voltou a dar, a partir, portanto, desses anos que citei, e, em particular, aqui a Academia de Marinha, não foi a única, a Comissão Cultural de Marinha publicou-me diversos destes trabalhos, também editoras privadas, como a Colibri, mas aqui, em particular, queria lembrar os nomes, inicialmente do Almirante Sacchetti e do Secretário-Geral na altura, o Comandante Cirne Castro. Depois o Almirante Vieira Matias, que me tinha feito nos anos 60, 61 uma praxe muito agradável, muito civilizada, e o Comandante Bessa Gil, Secretário-Geral nessa altura, e finalmente nestes últimos 9 anos, o Almirante Vidal Abreu, também filho da escola, se assim posso dizer, e os secretários-gerais, Comandante Zambujo e Comandante Rocha de Freitas. Portanto, a todas estas pessoas e, claro, à instituição, desejo exprimir o meu agradecimento. Obrigado pela vossa presença a todos.